Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Seguindo uma tradição iniciada em 2008, a última edição do ano tem um formato diferente. Usamos a pauta dos últimos dias para montar uma espécie de projeção para as 48 páginas seguintes das semanas de 2013. O elenco deste ano é ligeiramente diferente dos anteriores, já que nem sempre é possível conciliar nossa agenda com as agendas dos observadores convidados. Participam desta edição Renato Lessa, cientista social especializado em teoria política, Sérgio Bessermann Viana, economista e ambientalista, e Adalto Novaes, filósofo e jornalista. Todos são professores, comunicadores, pensadores que dominam a arte de fazer pensar. O veloz processo de fragmentação trazido pelas novas tecnologias da informação está criando um novo compromisso da mídia com seu público: juntar fatos, cacos, bits e bytes. O jornalismo converteu-se na busca de sentido e dimensão. Transformar o jorro contínuo em tempo real, juntar as irrelevâncias e fazer delas algo relevante. O que antes se chamava de imprensa converteu-se numa enorme pressão para evitar que o cidadão leitor se transforme num mero assinante e consumidor de um serviço informativo. Neste primeiro bloco, vamos examinar os fatos de hoje que continuarão amanhã. Não vamos usar bolas de cristal, porque não temos uma disponível aqui, mas vamos ver que o próprio futuro está se transformando, e aí a contribuição do Adalto Novaes, o filósofo, vai ser muito importante de mostrar que o futuro já não é mais o mesmo. Mas o primeiro a falar, e um assunto que é da nossa pauta das últimas semanas e de hoje, principalmente, tem a ver, permite pensar que esse assunto vai se projetar pelas próximas semanas e talvez ao longo deste ano, que é esse esboço de crise institucional que está havendo entre o judiciário e o legislativo, ou os legislativos, não é? Tudo isso dentro daquele pensamento do Montesquieu, da harmonia, do equilíbrio entre os poderes e da harmonia entre os poderes, né? Porque a divisão dos poderes pressupõe uma necessidade de eles se equilibrarem, mas a bola é sua. Desequilíbrio e desarmonia, às vezes pode ser o efeito, o resultado. Quer dizer, na verdade, essas rusgas entre o executivo, entre o judiciário e o legislativo vêm acontecendo. Quer dizer, esse episódio tem uma dramaticidade porque está ligado à ação penal 470, com a comoção do mensalão. Parece ser o termo da coisa do mensalão, a conclusão. Mas se a gente pensar bem, esse tipo de conflito vem aparecendo e, na verdade, é uma característica, eu acho, permanente da República que nós temos a partir da Constituição de 89. Quer dizer, a ideia de que nós temos dois princípios de representação que ambos têm acolhida constitucional e que estão presentes. Um é a representação clássica, que é eleitoral, quer dizer, nós, eleitores, elegemos nossos representantes e eles legislam, né? Mas há uma outra forma de representação que é exercida pelo Supremo como guardião da Constituição. Isso tem a ver com as características que essa nossa Constituição tem, que ela não é simples um simples conjunto de regrinhas do jogo para a gente jogar qualquer jogo. Ela tem um conteúdo normativo, programático muito forte e exige sempre um intérprete, que vai decidir em cada caso quais são as implicações que o conteúdo da Constituição tem. Então, o juiz, embora não tenha sido eleito, não seja representante no sentido clássico, ele representa uma certa versão do interesse público e é o guardião da Constituição. E é natural, quer dizer, nada é natural, mas é expectável, como dizem lá os portugueses, que o exercício pleno dessas duas vocações para a representação crie problemas. Claro que isso tudo é agravado por espírito de corpo, né, quer dizer, por corporativismos eventuais dos poderes, porque são poderes desempenhados por sujeitos humanos normais, portanto, né, com vícios e virtudes. Mas, do ponto de vista do desenho da República, eu não chamaria isso de crise. Eu acho que nós vamos ter que conviver com esse tipo de superposição. Com essa dinâmica. Com essa dinâmica confusa, por vezes, né?
E Sérgio Bessemer, como é que você vê esse problema, que ele não afeta o cidadão na sua vida cotidiana, mas aqueles mais sensíveis começam a perceber que alguma coisa está diferente no dia a dia, não é? Mas bom, eu vou ser breve, porque na análise e no diagnóstico eu concordo inteiramente com o Renato. É um aprendizado e uma construção de uma sociedade. Veja esse tema, por exemplo. A Constituição é ambígua. Ela não permite ali uma leitura linear. No ponto. Então, temos uma discussão. Então, se tem uma discussão, vale minha opinião. Por exemplo, eu, como outros 196 milhões aprendendo nessa história, passei a maior parte do tempo da ação penal 470, a discussão do mensalão, pensando como o presidente atual do STF, irresistível, né? Um negro vestido de Batman com dor e fazendo justiça. Então, eu acho, aquele grupo, para mim, refletiu mais o meu pensamento. Mas neste assunto, que está gerando um dos dois, o principal, a questão de quem caça o mandato de um parlamentar, aí eu me alinho realmente, em termos de pensamento, com a Câmara. É claro, o risco passa a ser um risco ainda maior, em vez de uma crise institucional, uma crise moral. Se a Câmara não cumprir a função algo ritualística de fazer a cassação, a gente vai para uma crise moral que é muito mais grave que uma institucional. Mas eu acho que o mandato pertence à Câmara, sim. Então é um aprendizado, é uma construção que é rico para o país. Quer dizer, é aquela divisão entre os poderes implicando numa harmonia, porque se eles não pensarem que tem que se encontrar logo ali, é o caos, é a ruptura, não é? Adalto Novaes, você vive num mundo muito especial da filosofia, pensando muito adiante, mas tem aqui, eu acho, uma contribuição que você pode nos dar, que é justamente sobre o futuro, não é? E você fez um dos seus famosos seminários, tratou, e os seus livros que seguem ao seminário, tratou do futuro, não é? O futuro não é mais o mesmo, não é? E como é que nós, brasileiros, nós que vivemos o cotidiano, como é que nós vamos nos situar dentro desse esquema, assim, de que o futuro não é mais ou menos? Então, como é que é o futuro? Bom, dizer o que é o futuro é complicadíssimo, né, Léo? Se você participou desses ciclos, na realidade é o seguinte, Dines, a gente já faz há 7 anos encontros com conferencistas nacionais e internacionais sobre o tema, não propriamente do futuro, mas abandonando um pouco o conceito de crise, trabalhando o conceito de mutação. A gente considera que o que acontece hoje no Ocidente não é propriamente uma crise, mas uma grande revolução puxada pela tecnociência, pela biotecnologia e pela grande revolução da informática, não é? Então, quer dizer, nenhuma área da atividade humana está isenta dessa grande transformação. É uma hipótese geral, não é, que a gente está trabalhando, e a gente se inspirou muito, não é, quer dizer, num grande pensador que é mais conhecido como poeta, que é o Paul Valéry, em que foi ele que escreveu essa famosa frase, não é, quer dizer, o futuro não é mais o que era, mas antes ele diz o seguinte, né, quer dizer, como todas as outras coisas, o futuro não é mais o que era. Esse eu acho mais importante, porque na realidade ele mostra que há uma grande transformação em todas as áreas da atividade humana, né? Quer dizer, e antecedendo essa frase ele fala, nós civilizações sabemos agora que somos mortais. Então quando ele diz isso, ele já está apontando, ele escreve em 37 essa frase sobre o futuro, não é? Quer dizer, num texto chamado Nosso Destino e as Letras, ele está tratando do destino do homem naquele momento, ele estava apontando para a revolução que era puxada pela ciência fundamentalmente, não é? Quer dizer, e ele faz a distinção entre ciência-saber e ciência-poder, não é? Quer dizer, ele faz essa distinção para depois mostrar que há um domínio muito da ciência-poder sobre a ciência-saber. Então, quer dizer, só para concluir aí nessa relação que foi discutida por vocês, é que eu acho que existe um terceiro elemento hoje, que é o que se chama de cyber ou ciberdemocracia.
não é? Quer dizer, quando o cidadão ele está tendo acesso, quer dizer, na realidade, os partidos políticos, os sindicatos e a velha imprensa, de alguma maneira, estão perdendo um pouco o monopólio e uma grande massa começa a se manifestar de uma maneira direta em relação aos acontecimentos sociais e políticos. Isso é um dado importante hoje. Claro, não claro. é? E dentro desses ingredientes que você nos oferece, tem aqui, digamos, um segundo tópico dos jornais de hoje, dramático, né, que emocionou o mundo inteiro, que é esse novo massacre numa escola americana, né, dessa vez em Connecticut, onde durante os primeiros dias estava todo mundo mesmerizado, galvanizado pelo número de mortos e os detalhes da telenovela, não é? De quem matou, por que matou, não sei o quê, e ninguém está vendo um dado fundamental, quer dizer, os Estados Unidos não pode mais continuar com aquela segunda emenda. Ou ela é emendada, ou ela é reinterpretada pela Corte Suprema, porque a Corte Suprema americana também tem essa função, mas as coisas não podem funcionar. E, sobretudo, tem um dado que, infelizmente, no Brasil não estamos dando atenção com relação aos Estados Unidos, o mais poderoso lobby americano, que é a Associação Nacional de Rifle, National Rifle Association, que é o mais, tem quase 5 milhões de membros em todo o país, fundado em 1871, que controla o Congresso. Controla a carreira política de muitos políticos. Muitos democratas, progressistas, são obrigados, se querem fazer carreira política, são obrigados a entrar para a NRA, porque senão eles não têm futuro. Não é? Eu queria que essa coisa ideológica, porque não é um negócio só de arma, de venda de arma, tem toda uma ideologia atrás disso. Posso levantar uma bola para o Renato? Igual o economista. Mas é exatamente isso, e como é que o economista vê o assunto? E o estatístico. Em 300 milhões de pessoas, sempre haverá aqueles com problemas mentais, vamos usar essa expressão, que se tiverem acesso a pistolas automáticas e rifles, etc., seja em qualquer cultura japonesa, indiana, etc. Norueguesa, vai ter um que pega e mata, não tem ideia do que está fazendo, etc., ou tem e é perverso. Se o acesso é fácil, se o custo é baixo, esse um acaba fazendo. Num outro lugar, ele vai usar um pedaço de pau, vai machucar uma pessoa, os outros vão intervir. Num outro lugar, ele vai pegar uma faca, como era comum no Nordeste, mas também não vai provocar uma tragédia dessa dimensão. Então, a questão do custo de exercer o momento de paroxismo da loucura realmente coloca a segunda emenda em questão. É muito barato. Como no Brasil é muito barato matar, nos Estados Unidos é muito barato o acesso à arma, no Brasil torna-se crescentemente barato. O preço do DVD caiu o preço das armas também, e tem armas sobrando de tudo quanto é conflito do mundo, num mundo que hoje é completamente globalizado e circula com a maior facilidade. Renato, e tem essa... Aí nós caímos num paradoxo, quer dizer, ao mesmo tempo que nós elogiamos a perenidade da Constituição americana, que ela está ali, é curta, breve, tem primeiro os Bill of Rights, não é? Os primeiros, as coisas mais pétreas, não é? E está tudo ali há 200 e poucos anos, mas eu acho que chegou um momento, e um momento até que lembrado pelo Adalto, em que as mutações são inexoráveis, porque o mundo já não é aquele de 1774, quando os colonos ingleses se revoltaram, né? Isso, Como é que você vê? Eu acho que esse é um caso dramático que mostra como é que, por vezes, o sistema político é inimigo da vida. Né? No fundo é isso, né? Quer dizer, há uma longa tradição da história da teoria política, da filosofia política, que diz que para que nós inventamos governo e Estado? Para proteger a vida das pessoas. Né? Quer dizer, Thomas Hobbes, o grande filósofo político inglês, quer dizer, produziu uma imagem que todo mundo conhece, quer dizer, a ideia de que se não houvessem leis, regras, Estado, governo, viveríamos num estado de natureza com resultados imprevisíveis, né? Nas nossas interações. A Torá Exatamente. quer dizer lei. Exatamente. Deus, quando nos deu a Torá, estabeleceu, quer dizer, um princípio, quer dizer, são 10 comandos que organizam uma forma de sociedade, né?
para evitar exatamente o estado de natureza. Agora, o que nós estamos diante, o que está diante de nós é que países com tradição democrática consolidada, com história institucional densa, possuem sistemas políticos que não são capazes, né, de cumprir o fundamento do pacto, que é a preservação da vida. Né? Preservação da vida. Então, você, Diniz, quer dizer, levantou a ideia de que essa segunda emenda ela não pode... É impossível mudar a segunda emenda americana. Eu sei. Impossível, por duas razões. Primeiro, porque ela pertence a um mito de origem que aquele país não está disposto a abrir mão. Que é a ideia de que eu, enquanto indivíduo, tenho que ter capacidade de resistência contra algum poder despótico que viole os meus interesses. É o espírito dos Founding Fathers. Isso está entranhado, isso é um mito americano. Quer dizer, na concepção americana, na cultura política americana, isso tem a ver com liberdade. Né? É uma crença forte. E é outro aspecto que tem a ver mais com o que os cientistas políticos estudam, né? As coisas mais institucionais, é que mudar a Constituição americana é virtualmente impossível, porque você tem que ter maioria de todas as assembleias estaduais, enfim, é infernal, é infernal. É raríssimo que isso aconteça. Então, nós vamos conviver... Vamos ter que fazer igual com a Torá, vamos ter que interpretar a segunda emenda. Exatamente. A Suprema Corte. Vai dependendo do presidente progressista nomear um juiz, quebrar o balanço da Suprema Corte, colocar alguém mais liberal. Porque ela já recuou, a Suprema Corte. Já recuou. Quando já havia uma proibição de vender as chamadas armas de ataque, assault arms, e eles reinterpretaram e liberaram tudo. Eu estava nos Estados Unidos. Agora, não há diferença, desculpa, não há diferença entre arma de assalto e arma de... Porque o nosso assassino de Realengo estava com 2 revólveres. Exatamente. E com carregadores capazes de matar... Mas a coisa americana é num paroxismo tão grande. Eu estava em 94 lá, algumas coisas, no meio do governo Clinton. Clinton tentou introduzir uma legislação restritiva. Foi pulverizado. A legislação era o seguinte: olha, não me parece ser razoável que as pessoas tenham bazucas em casa. Era tudo assim. Míssil terra-ar. Ele queria cortar. E mesmo assim, isso foi entendido como usurpação da liberdade das pessoas. Agora, tem aí um dado que depois nós vamos tratar com um pouquinho mais vagar, que é o problema ideológico. Quer dizer, o problema não é ter armas ou não ter armas. Claro. Há uma ideologia atrás desse além disso, lobby, exatamente. Que é igual ao do Tea Party, quer dizer, é a direita mais quase fascista, não é? Isso, querendo impor à sociedade um imobilismo, valores que não funcionam, não é? De que precisa de um rifle para bancar a democracia, né? E isso a gente tem que ficar atento, quer dizer, o mundo... Estamos dizendo que estamos na era pós-ideológica, mas há uma... Isso é ideologia pura, claro. Ideologia não acabou, isso é ideologia pura. Então, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, estamos analisando os fatos mais importantes, mais contundentes de 2012, que continuarão, esperamos ou não, na mídia no ano que vem. Neste bloco, vamos tratar de assuntos econômicos, políticos, religiosos que afetaram o mundo e o Brasil. Adalto Novaes, como é que você vê? Temos aí no panorama, nas manchetes, na internet, na televisão, temos aí uma grande crise econômica se abatendo não apenas sobre a Europa, mas também Estados Unidos, e sobre a África, sobre a América Latina, sobre o Brasil. Nós estamos numa corda bamba, não é? Uma crise econômica nunca vem sozinha, sabemos disso, não é? E não precisamos ser marxistas para sabermos disso. Tem aí uma crise política acompanhando. Na Europa, o populismo de direita, também quase fascista, uma tendência para o conservadorismo em outras partes do mundo. Como é que você vê esse movimento político-econômico, essa mutação, para usar a expressão que você introduziu aqui na nossa conversa, essa mutação política-econômica? Bom, Odines, existe um prefácio do Paul Valéry às Cartas Persas de Montesquieu que é muito interessante. Ele diz o seguinte: a era da barbárie é a era dos fatos.
nenhuma sociedade se estrutura, se organiza sem as coisas vagas. Coisas vagas, ele quer dizer os ideais políticos, metafísica, o espírito, enfim, quer dizer, coisas não apreensíveis. E eu acho que a gente está vivendo um pouco isso hoje, não é? Quer dizer, a era dos fatos, né? A dificuldade de encontrar essas coisas vagas que, de alguma maneira, possam nortear, né? Quer dizer, o pensamento político. Está ligado à questão que eu levantei no início, né? Que é exatamente a ideia da mutação. E tem uma frase muito provocativa também do Heidegger, quando ele diz o seguinte: a ciência não pensa. Deu muito o que falar essa frase, não é? Isso quer é dizer, muito importante. a ciência não pensa, mas ele diz o seguinte, quer dizer, atenção, né? Quer dizer, a ciência nada pode sem o pensamento. E aí ele conclui dizendo o seguinte: é necessário reconhecer que existe hoje um grande abismo entre as ciências e o pensamento, e que não existe uma ponte ligando que possa ligar o outro lado. É preciso dar um salto, e ao dar esse salto, a gente vai cair no outro lado num terreno absolutamente novo. A ideia da mutação, ou seja, quer dizer, é preciso reconhecer e as coisas hoje para ver como é que elas estão se organizando. E aí, quer dizer, quando ele diz a ciência não pensa, ele está se referindo exatamente a essa grande revolução tecnocientífica. Ela em si não pensa. É a filosofia que vai pensar o que está acontecendo, a filosofia política, não é? Quer dizer, é o grande problema que a gente está vivendo hoje. Quando se fala da crise europeia, crise nos Estados Unidos, crise aqui, etc. Tal, eu acho que é muito mais que isso, é muito mais que crise mesmo, não é? Quer dizer, a gente tem que ir ao mundo, né, que ir às coisas para saber como é que elas se dão hoje, não é? Quer dizer, e só para concluir, o Valéry também tem uma outra frase que é maravilhosa, né? Quer dizer, eu quero o mundo tal qual. Ou seja, que é o tel quel dele, né? Quer dizer, que é uma série de textos maravilhosos, mas ele quer exatamente esse mundo tal como ele se dá hoje, entender como ele se estrutura e se organiza. Eu acho que esse é o grande problema que a gente está vivendo hoje, Diniz, não é? Quer dizer, os velhos conceitos com os quais a gente lidava até a década de 80, eles não dão mais conta. Não é? Quer dizer, inclusive os partidos, as partidos e as ideologias, etc. Eu conversando uma vez com um grande pensador da filosofia política, que é o Claude Lefort, e a gente estava falando exatamente sobre isso, e ele falou assim, você tem razão, porque peguemos a ideia de luta de classes. Para ter luta, quer dizer, tem que ter pelo menos duas classes. A classe operária, enquanto classe, aquela que a gente conheceu, ela já não tem mais a mesma força que tinha anteriormente. Não é? Quer dizer, então, é claro que a luta continua, a classe operária continua a existir, mas não daquela maneira como ela existiu clássica antes. Não é? Quer dizer, o conceito já é mais complicado você levantar o conceito de luta de classes hoje, por exemplo. Não é? Eu não sei se o Lessa concorda, mas é um pouco complicado nessa área, né, Lessa? Renato, nessa área, e aí estamos pisando num terreno que é muito próprio seu, não é? É delimitado, que é o negócio dos partidos, não é? Quer dizer, dessa coisa, esse lusco-fusco ideológico que há, quer dizer, você tem na América Latina todo um movimento, esse caudilismo de esquerda, na Europa você tem esse populismo de direita, que são fenômenos novos, que ainda não têm nem as suas etiquetas, não é? Mas eles já estão começando um conservadorismo meio religioso americano, que de repente ele está louco, não é? Um fanatismo no Oriente Médio, inclusive em Israel, não é? Em suma, eu queria que você, como cientista político, tentasse balizar isso. Não, quer dizer, pensar um pouco a natureza do nosso experimento político, né? Quer dizer, o nosso experimento político é representativo. Isso é uma invenção do século XVIII, portanto é muito recente. Tem que pegar a datação, por exemplo, das pedras, né? Dos cometas. A datação da representação política é muito recente. Esse sistema está em mutação. Mas esse sistema ele tem um princípio que é muito interessante, que é a ideia de que muitos escolhem os poucos que vão governá-los. Né? Quer dizer, uma maneira de evitar a alternativa entre a multidão governando diretamente e a monarquia.
Então alguém genialmente inventou um sistema em que todos, ou crescentemente todos, podem escolher os poucos que governam. E há um requisito para que esse sistema funcione tal como ele foi imaginado, que existam instituições ou atores, para usar o jargão dos politólogos, que organizam a opinião, que sistematizam a opinião, né, que sistematizam informações, que socializem politicamente as pessoas, que estabeleçam correntes diferentes de pensamento, concepções de sociedade, tá certo? Que procurem a via da inovação social através da formulação de, por exemplo, mapas alternativos, mapas possíveis de organização da sociedade. Isso recebeu o nome de partidos políticos. Né? Quer dizer, para que o cidadão não fique isolado, sozinho, diante a solidão e multidão, tendo que escolher um representante, quer dizer, tem que haver alguma dimensão, algum espaço que organiza, né, essa informação, que organiza concepções de mundo ao qual esse cidadão tem afinidade por uns, rejeição por... Esse é o mundo dos partidos. O grande desafio é pensar a sobrevivência do sistema representativo ainda, quer dizer, nos moldes tradicionais, sem a presença desses elementos de mediação, que são os partidos, que se transformaram, sobretudo, em países que não fizeram a democratização densa, como o Brasil, em cartórios, né, cartórios puramente eleitorais. Quer dizer, são requisitos que a legislação eleitoral impõe para que alguém possa ser candidato, está afiliado ao partido político. Então, o que o partido político faz? Ele faz a captura de sufrágio, ele faz a caixa de campanha, né? Portanto, ele não tem nenhum tipo de limitação programática para fazer alianças. Nesse sentido, o partido só para dar um exemplo, o partido do prefeito Kassab é um partido magnífico, né? Porque é um partido idêntico a si mesmo. Né? Ele não, ao contrário. Né? Ao contrário, magnífico no sentido... Tem um nome genial, a social-democracia. Ué, nós não vivemos no ideal da transparência, todo mundo não quer transparência, então esse é um partido transparente, assumiu, quer dizer, para que nós fazemos? Existem para apoiar do centro, à direita e à esquerda. Então é o grande partido político que, na verdade, realiza esse ideal de quê? De dissipação da política, né? Que um colega meu, filósofo político português, chama de grau zero da política. Eu acho que é uma bela expressão. Né? Política em grego quer dizer agregar em torno de ideias. Né? Exatamente, e projetar coisas, resolver problemas e projetar mundos, né? Inventar mundos. Sérgio, chegamos aqui a bola está no seu campo. Não, economia, crise econômica, que também nós temos aí uma mutação, quer dizer, os modelos já não valem, o capitalismo já não é... Em suma, eu nem falo, você está com a bola. Se aplica a todos nós, e ficou bem colocado anteriormente, essa impossibilidade de ver é aquela história do olho do furacão. Eu até perguntei a um amigo climatologista, e é verdade mesmo, quem está no olho do furacão não percebe tanto o furacão. Eu acho que nós estamos vivendo uma revolução do porte do Renascimento, maior do que o Iluminismo, algo na linha de nos tornarmos algo diferente do que somos, obrigatoriamente, e pode ser uma coisa, pode ser outra. Na economia, a grande recessão de 1873 levou 20 anos. Veio a de 1929, roubou o nome, grande recessão, e levou 20 anos. E não existe nenhuma única razão para imaginar por que a grande recessão de 2008 não vá também ser um processo histórico que exija... E nós sequer reconhecemos o fato. Só um parêntese, a nossa série de reflexões anuais começou em 2008. Começou em 2008 com essa discussão. E depois, como a economia americana melhorou um pouquinho, teve uns que logo... Nós estamos frente a uma grande... Mas fecha o parêntese. Há um outro aspecto que não foi tocado, foram tocados dois, o político e o do pensamento. Há um outro aspecto que também está na essência dos tempos atuais. A natureza, o tipo de relação da sociedade humana com a natureza do planeta obrigatoriamente tem que mudar. Não por causa da natureza do planeta, ela não tem problema nenhum. O tempo dela é de milhões de anos. Então, se a gente fizer tudo de ruim que a gente puder, não tem o menor problema. Para a natureza, daqui a 5 milhões está tudo de novo. Para ela não, mas para os outros... Mas nós não estamos mais obtendo certos serviços que ela nos prestava e que ela não consegue se recuperar para continuar nos prestando, com o agravante de que quem sofre de maior quantidade de furacão, inundação, seca, doença, são os pobres. Então, não é distribuído igualmente entre as pessoas do mundo. Um modelo gera essa crise e é apropriado, do ponto de vista de qualidade de vida, por 1,5 bilhão de pessoas, os ricos, norte-americanos, europeus, japoneses, e nós, ricos e classe média dos países emergentes. 5,5 bilhões de pessoas, o que elas podem fazer? Aspirar a esse modelo.
Elas também querem ter carro, querem viajar de avião, mas isso é impossível. Então, o modelo deixa de existir. Há o aspecto político, que exige uma redefinição do que entendemos por democracia, porque, inclusive, a internet, embora não gere ainda debate de conteúdo, ela é mais uma ferramenta. Vamos para a Praça Tahrir. Antigamente você falava um para o outro no botequim, vamos para a Praça Tahrir. Agora você faz o Twitter. Ela ainda não é a ferramenta da transformação do pensamento. Mas ela mudou as coisas, e aí eu estou inteiramente de acordo e a gente não sabe em que direção. Então, o pensamento humano está desafiado, o ser humano está desafiado a pensar em tempos muito mais longos. Eu faço hoje para evitar uma catástrofe daqui a 40 anos, 30 anos. Você tem que convencer o governador, o prefeito, o presidente, Obama, etc., a gastar dinheiro hoje numa coisa para evitar um problema daqui a 40 anos, quando ele não é candidato a mais nada, não está nem vivo. Fora do ciclo eleitoral, né? Completamente. Então, a humanidade chegou a este momento. É uma transformação. Isso existe na história. A história não é linear. O momento é de uma transformação muito radical. Nas ciências, que o Adalto falou, nós vivemos hoje tempos, enquanto nos anos 90, que era a era do otimismo dos economistas, 999 em 1000 diria, nunca mais teremos crises econômicas. Agora a sintonia fina do G4. A euforia do... A euforia. O muro de Berlim caiu. E na ciência, um sujeito escreveu um belo livro, chamava-se O Fim da Ciência. Não temos mais o que... errado, mas bom. O mundo de 2012 é, do ponto de vista da ciência, muito parecido com a crise dos anos 20. 94% do que existe do universo é uma coisa que nós não temos a menor ideia do que seja, então a gente chama de matéria escura, mas o nome é só, os cientistas avisam logo, é só para ter um nome para poder chamar. Energia, a mesma coisa, a maior parte da energia a gente chama de energia escura, mas chama sem ter a menor ideia do que seja. A ideia de que nós somos um ponto entre trilhões no universo. Primeiro era um ponto entre bilhões na galáxia, um ponto entre trilhões no universo. Hoje, na física, a discussão é que provavelmente nós somos um universo entre bilhões. Então, estamos num momento de incerteza, de tantos desafios, o DNA, a descoberta que o corpo humano é um ecossistema e que a microbiota, os bichinhos que vivem em mim, são muito mais relevantes para a minha saúde até do que células-tronco. Tudo isso é coisa de 5, 6 anos para cá. Há uma correspondência entre essa transformação toda no plano do pensamento científico e o buraco negro apontado pelo fato de estarmos nessa mutação. Agora, falar muito sobre isso é bobagem, porque se o futuro não é mais o que era, nem o passado é mais o que era. A gente já não... Esse é que é o problema, o passado não é mais o que nós era. Vamos ter que viver a história e, acima de tudo, pensar. Mas aí é que o problema e o paradoxo surgem. Esse é um momento que a gente necessita extraordinariamente pensar. E eu não vou repetir, mas ouvimos as dificuldades que há para o pensamento, seja individual, seja coletivo, como Adalto e o Renato muito bem colocaram. Então, Adalto, tem aqui um assunto que é para você, que é o seguinte, é a presença da religião. Não é? A religião ganhou eu não digo uma dimensão, mas ganhou os holofotes. Não é? Inclusive, ela consegue também estar em todas, na esquerda, na direita. Na Argentina, a Cristina Kirchner quer democratizar os meios de comunicação, mas entrega à Igreja Católica parte da mídia, aí as outras igrejas dizem, eu também quero. Em suma, temos aí um elemento novo, um player novo, não é? No cenário que chama-se religião. Como é que você vê isso? Acho que isso é assunto muito mais aí para o nosso Lessa, não, né? Vamos chegar, mas eu queria que você... A gente fez um ciclo chamado, né, quer dizer, Invenção das Crenças, e a gente tratou um pouco, não propriamente só da religião, né, quer dizer, mas das crenças em geral. E curioso pelo seguinte, que a gente viu que, de alguma maneira, a própria crença está migrando para a própria ciência, ou seja, quer dizer, as pessoas acreditam piamente que a ciência vai resolver todos os problemas.
a técnica e a ciência, né? Quer dizer, Tecnologia, principalmente a técnica, resolver todos os problemas do homem, né? Quer dizer, cada dia você tem um anúncio de uma nova descoberta que vai ser como se o homem fosse virar um eterno, não é? Quer dizer, e a gente discutiu um pouco por aí, não é? Quer dizer, agora, o que a gente vê muito hoje, Diniz, é a mercantilização da religião, não é? Quer dizer, virou um grande negócio, não é? Quer dizer, isso aí, quer dizer... O vista de Crome disse, eu ouvi, ele já faleceu, templo é dinheiro. É dinheiro, exatamente. Né? Não, e Quer hoje dizer, só para concluir, quer dizer, você levantou uma questão muito importante. Tem um livro que eu acho que é fundamental, do Hans Jonas, chamado Princípio e Responsabilidade. A hipótese dele é meio complicada, porque ele diz o seguinte, que a atual geração ela tem que ter a responsabilidade das futuras gerações. Ou seja, uma ética pensada. Isso aí é uma coisa muito complicada no momento que a gente está vivendo o individualismo exacerbado, não é? Quer dizer, ninguém está pensando no outro, ainda mais no futuro do outro, não é? Quer dizer, então é complicado, não é? Quer dizer, você levantou uma questão importante, não é? Quer dizer, o Hans Jonas, ele é um autor muito curioso, era amigo da Hannah Arendt, né, do Heidegger, etc., daquele grupo, não é? Mas, e esse livro é fundamental, mas é problemático. Como pensar, como você botar em prática uma ética para salvar, não só, quer dizer, não se salvar, mas salvar a geração futura, né? Quer dizer, aí... Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que analisa os principais assuntos de 2012 com uma perspectiva para 2013. No último bloco deste programa, vamos falar principalmente de, ainda um pouquinho de religião, mas sobretudo de mídia, arte, literatura. O Adalto chutou um pouquinho a bola da religião para você, Renato Lessa, e eu queria que você desse uma amarradinha nessa coisa da religião e um pouco entrando, se transformando em devoção política, um pouco assim, né? Compromisso político. Não, havia uma expectativa lá pelo século XIX que, com o progresso do espírito humano, para usar termos que a gente não usa mais, a laicização ia ser progressiva. Então, Freud foi um grande representante dessa crença, né, de que, quer dizer, a religião era uma forma deslocada de representação, infantil, enfim. Mas, infelizmente, Freud estava errado, né? Isso é um juízo pessoal meu. E a religião permaneceu, se transformou, e hoje ela é um elemento, é um fenômeno completamente multifacetado, de uma maneira tal que é impossível abordar a religião no seu conjunto. Quer dizer, há uma dimensão, por exemplo, que talvez seja mais imediata nossa brasileira, que é a politização da religião. Isso. E a religião como mecanismo de incorporação dos segmentos mais pobres à política. Não só ao mercado religioso, mas à política, através da mediação de operadores religiosos. Isso tem uma implicação sobre a natureza da religião e, evidentemente, sobre a natureza da política, que foge aos nossos esquemas interpretativos, que sempre pensam a política numa chave mais laica, mais separada da crença. Isso é algo que precisa ser investigado, quer dizer, no sentido de ser entendido, pensado, e acho que não agarramos isso ainda como um tema, sobretudo por esse papel de incorporação de sujeitos sociais ao mundo do trabalho, ao mundo da política, ao mundo do associativismo, mas, ao mesmo tempo, uma subordinação imensa às burocracias religiosas, né, extorsivas, enfim, com implicações pouco ortodoxas em matéria penal, como a gente sabe. Eu acho que esse é um aspecto, né? Outro aspecto, ainda não presente no Brasil, mas muito forte em partes importantes do mundo, que é a politização da religião como religião de Estado. Quer dizer, que a ideia teocracia. A teocracia. Quer dizer, teocracia. Quer dizer, exatamente a resistência à laicização, a resistência à ideia de uma esfera individual de liberdade pessoal, né? Quer dizer, a ideia de que o Estado tem o monopólio da religião, enfim, com as implicações que a gente conhece, né? Sérgio, alguma coisa sobre esse aspecto religião e... No fundo, vejo as religiões enfrentando o mesmo problema, com as mesmas dificuldades, com todo o crescimento e com o crescimento do ponto de vista do uso delas para o poder, como o Renato bem colocou, mas com a mesma dificuldade de todos os outros atores. Mas você, como estatístico, e nós estamos hoje numa realidade estatística diferente, o mundo dos idosos, né? Como é que os idosos
O mundo tem enormes desafios e inéditos pela frente. Um deles é unir espiritualidade e consciência para enfrentar o pensamento profundo. O eleitorado e a população será majoritariamente de idosos, até mesmo no mundo emergente dentro de pouco tempo. E essa é uma grande curiosidade. No intervalo eu perguntava para o Renato, e eu acho que será uma das respostas, não a resposta. Um mundo majoritariamente idoso, o idoso, por ter vivido muito, ter descendentes, saber da proximidade do fim, e agora majoritário, ele é um mundo mais generoso ou o idoso propicia alavanca o corporativismo e o individualismo? E eu acho que nós vamos descobrir isso agora, né? Daí para frente. Quem chegar lá. Adalto, chegamos aqui, e não é por acaso, a uma questão que eu considero central, pelo menos é a razão de ser deste programa, é a mídia, a centralidade da mídia. Né? Você, como ninguém é ex-jornalista, né? Quem for jornalista continua sendo velho companheiro do Jornal do Brasil. Eu queria que você iniciasse esse bloco final com uma reflexão sobre a mídia hoje, esse turbilhão chamado mídia. Né? Ô, Gino, a gente estava até conversando antes, não é? Um fato muito curioso é o seguinte, quer dizer, existe um autor francês que eu gosto muito, que é o Alain. O Alain, ele foi um filósofo importantíssimo que formou Sartre, Merleau-Ponty, toda aquela geração. E ele nunca deu aula em universidade. É um grande filósofo. E é curioso pelo seguinte, porque ele escrevia 4 ou 5 vezes por semana pequenos artigos chamados propos, que são altamente filosóficos e eram publicados em jornais do interior da França. E tinham um leitorado enorme. Então, quer dizer, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu acho que há um empobrecimento muito grande da imprensa contemporânea, em particular a imprensa brasileira. Não é? Quer dizer, um Alain jamais teria espaço, e ele, quer dizer, escreveu um livro que é fantástico, chamado Marte ou a Guerra Julgada, porque ele participou da Primeira Guerra Mundial, e são pequenos ensaios que também eram publicados em jornais. Então, quer dizer, essa é a grande diferença, a grande mutação, do meu ponto de vista, porque hoje o que contam são os acontecimentos, são os faits divers, os acontecimentos pura e simplesmente, e nada perdura, quer dizer, é tudo muito imediato. Né? Quer dizer, os assuntos mais importantes eles são substituídos no momento seguinte por outro espetacular e pronto, né? E acabou. Então eu acho que esse é um grande problema, Eugênio, é um grande problema da imprensa, não é? E eu não sei como você vê, mas eu não vejo. Eu sei que eu me senti obrigado a criar esse programa, observar, porque é o jeito, não é? E a gente não pode achar que a imprensa está aí e deve ficar. Ela tem que ser discutida, repensada e até questionada, não é? Como é que você vê, Renato? Eu tenho uma preocupação, a gente já conversou isso outras vezes, eu acho que o Brasil tem muito pouca imprensa, né? Me assusta às vezes é isso, quer dizer, como é que um país diversificado, quer dizer, plural, variado, quer dizer, tem todos os indicadores que a gente pegar, pode ter tão pouca imprensa. Se a gente lembra como é que o Rio de Janeiro tinha o mundo da imprensa carioca, né? Na década de 50, né? Com os vespertinos, enfim, a multidão de jornais. E estamos na verdade, quer dizer, pensando o jornal escrito, né? Quer dizer, pensa nessa chave. Então, qual é o lugar da leitura? Quer dizer, qual é o lugar do pensamento na nossa experiência do mundo? Então, eu acho que a deflação da leitura e do pensamento, ela trouxe consigo também a redução, acho que a redução da imprensa, quer dizer, como um espaço que nos proporciona visões alternativas de mundo. Quer dizer, várias cidades brasileiras, com vida cultural importante, são praticamente reduzidas ao monopólio, né, de veículos que, por outro lado, não deixam de defender a liberdade de imprensa, quando a exercem monopolicamente, o que é uma contradição absurda, né? Sérgio Bessemer, como economista, eu realmente quero te passar uma bola que eu tenho certeza que você vai
você vai se desincumbir bem dela. É que, relacionado com a imprensa, tem todo esse um problema de cultura, de literatura também. Não é? Quer dizer, nós estamos apesar de estar as livrarias cada vez mais abarrotadas de livros, nós estamos lendo pouco e apreendendo menos ainda, não é? E tivemos aqui, quase no final do ano, essa coisa patética, não é? Do Philip Roth, um grande escritor americano, não foi premiado pelo Nobel, mas ele deu um tchau, falou, não quero mais. E, em seguida, por coincidência, um húngaro que foi premiado pelo Nobel, o Imre Kertész, também diz, eu também não quero. Quer dizer, o que está acontecendo? Não sei. E desconfio de quem diga que nenhum sabe. de nós sabe, mas eu acho que juntos a gente saberá. Vivemos de esperanças, né? A gente tem esperança no segundo mandato do Obama, agora que ele não vai se reeleger, quem sabe ele não faz alguma coisa. A gente tem esperança de que o pensamento profundo vale. O que eu acho é que a crise, a grande crise, e não é uma crise qualquer, não é nem como em 29, porque ela juntou essas várias dimensões. É grande crise econômica, mas é a do desenvolvimento sustentável, é a crise do pensamento, do ponto de vista do que somos enquanto humanos, se pensamos no nosso neto ou não, se somos isso ou não somos, a questão que o Renato levantou da nova representatividade. Então, tem só 5 anos de crise. A bagunça mal começou. E da bagunça, eu acho que há como ter esperança de que se leia, de que as pessoas se comuniquem com twitters de 3 linhas e tenham tempo para ler romances de 300 páginas. Como é que você vê, Adalto, esse confronto? Quer dizer, ao mesmo tempo está se desmontando o ontem, não é? Mas aqui no Brasil, as filas enormes para ver o Caravaggio, quer dizer, os artistas querem inovações e intervenções maravilhosas, não sei o quê. E o povão quer Caravaggio, quer encontrar o Renascimento que você mencionou, não é? Os impressionistas. Como é que você vê isso? Temos pouquíssimo tempo. Rapidinho. É o seguinte, quer dizer, existe um pensador que é muito pouco conhecido, que é o Gustave Le Bon, e ele diz o seguinte: o mistério é a alma ignorada das coisas. Eu acho que as pessoas sempre buscam o mistério das coisas, entende? Quer dizer, eu acho que é um pouco isso. No momento em que há muita performance, né, quer dizer, atualmente, e um realismo muito forte nas artes também, quer dizer, eu acho que as pessoas talvez busquem um pouco essa ideia de mistério e também, quer dizer, como a gente está dizendo que hoje o passado e o futuro estão sendo abolidos, talvez as pessoas queiram também buscar um pouco o passado e entender um pouco o passado, né? Quer dizer, eu vejo um pouco por aí essa busca dessa certa tradição na pintura, né? Quer dizer, Caravaggio e outros, né? Quer dizer, os impressionistas. Né? Renato, e você nessa? Não, eu concordo com essa. O Brasil é muito complicado, né? Quer dizer, é muito difícil. O mundo é complicado, o Brasil é um pouco mais. O Brasil mais. também, né? Quer dizer, são muitos planos, né? Quer dizer, eu acho que quer dizer, o que me assusta muito é ainda a ideia de que nós lemos pouco, quer dizer, a ideia de que o acesso à cultura ainda é muito precário, entende? A ideia de que, quer dizer, uma última pesquisa feita pela Câmara do Livro, no início do ano passado, mostrou que os nossos níveis de leitura diminuíram, né, com relação à pesquisa anterior, né? Lê-se a Bíblia, quem lê a Bíblia, lê comenta, enfim. Então, por outro lado, evento surpreendente, as pessoas dando voltas em torno do Centro Cultural do Banco do Brasil para ver os impressionistas. Quer dizer, uma demanda também por qualificação. Quer dizer, nós não estamos condenados ao atraso cultural, mas que é também uma renovação espiritual, quer dizer, essa busca de um imponderável, um intangível. Eu acho que isso é um ponto de fuga, porque o realismo da vida está muito difícil, está muito pesado. Eu queria terminar da minha parte lhe fazendo uma pergunta, gente. Você não acha, talvez, que a gente possa ter alguma esperança na mídia, que é precária desse jeito, sim, mas até por razões econômicas, tendo em vista que a informação hoje é absolutamente generalizada, o que sobra à mídia para oferecer como negócio
apuração bem feita, segundo princípios éticos, e pensamento mais profundo e organizado. Essa junção de interesse para se distinguir da nuvem de informação, de interesse econômico com tamanha necessidade, não pode nos trazer de volta uma mídia de autor, de pensadores, de debates? Você, te agradeço essa oportunidade de dar a minha opinião, mas nós estamos aqui há quase 15 anos tentando fazer isso, quer dizer, dar sentido a essa fragmentação, essa usina que fragmenta todos os fatos e dá sentido, fazer pensar, não é? Pegar um jornal, o que diz o jornal? Hoje não se pergunta, ninguém se pergunta o que diz o jornal, porque tem o jornal, tem a internet, você já não tem ideia como o fato começou, como o fato acabou, você está solto no mundo. E eu sou de um tempo em que você sabia, olha, as coisas, esse caso está começando, está acabando, você estava situado no mundo e, de repente, a mídia já não situa, não media. Não ajuda a conectar com a história, né? Que é o grande desafio que temos. Não media. Nós somos mediadores, mas não estamos conseguindo mediar nesse novo mundo. Mas queria dizer que estamos chegando ao final deste programa. Quero agradecer a presença do filósofo Adalto Novaes, do cientista político Renato Lessa e do economista Sérgio Bessermann, todos velhos amigos. No restante do mês, a TV Brasil exibirá uma programação especial de fim de ano. Voltamos em janeiro com uma seleção dos melhores programas nossos de 2012. E em fevereiro estaremos de volta com edições inéditas. Desde já, anote, em maio, uma programação especial dedicada aos 15 anos da criação do Observatório da Imprensa. E lembre-se, assistindo ao nosso Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite, feliz ano novo.